Saudações, Namaskar, seja bem-vindo para mais uma aula. Hoje, a última aula dessa série, a mentalidade dos yogis. Estamos estudando a sintaxe mental dos yogis. Como funciona ou como funcionava a mente dos yogis lá nas tradições mais remotas do yoga e não o yoga maquiagem do século XXI, tá? Como funcionava a mentalidade dos yogis. É sobre isso que nós tratamos em todas as aulas anteriores. Começamos com essa série na segunda-feira e o objetivo foi de trazer uma reflexão sobre esse ponto, ok? Se você ainda não assistiu, então eu te convido a assistir estas aulas que estão todas gravadas aqui no meu perfil. Está tanto na timeline como também no IGTV, ok? Vale a pena assisti-las porque, além de estar trazendo uma reflexão em relação ao mindset, ao que eu tenho chamado aqui de sintaxe mental dos yogis, que nada mais é do que o modelo mental com que os yogis atuam, baseado não numa mentalidade confusa, deturpada, falsa, iludida, como é comum na era de Kali em que nós vivemos. O modelo mental que nós estamos colocando aqui para vocês é baseado no modelo mental, na sintaxe, na forma mental com que os yogis pensavam lá no início de toda a tradição do yoga védico. Então, bem-vinda Tamires, bem-vinda Suzy, muito bom ter vocês aí. Vamos ver se chegam mais pessoas. Se não chegarem, não tem problema, a gente vai seguir em frente. E o importante é que, se vocês não viram ainda, vejam as aulas anteriores, estão todas aí no meu perfil. Isto, vamos lá, assista sim. Nós falamos então na aula, na primeira aula praticamente, nós falamos sobre a mentalidade equânime, como conquistar, né? Uma das primeiras qualidades da mentalidade yógica é a equanimidade, ter uma equanimidade mental. A segunda foi sobre a prática contínua e desapego, uma prática, uma disciplina que seja mantida ao longo do tempo e, ao mesmo tempo, o trabalho de desapego dos resultados vindos da própria prática. Então, um trabalho assim de autoconsciência para ajudar a eliminar, inclusive, a nossa vaidade. Por falar em vaidade, estou arrumando meu cabelo aqui, que meu cabelo está crescendo, começa a ficar meio desconfigurado, mas não tem problema não. Bem-vindo, Alessandra. Alessandra, diretamente de Portugal, que maravilha. E na aula de ontem nós falamos sobre 3 elementos que são importantes, elementos essenciais para a aquisição e o desenvolvimento desta mentalidade, desta sintaxe mental, não é? Só para revisar, nós falamos que existem 3 fontes de conhecimento e para se desenvolver tanto a equanimidade como também preservar esta equanimidade mental, é necessário termos conhecimento. Ontem nós falamos sobre essas 3 fontes de conhecimento e hoje nós vamos falar sobre como que o yogi desenvolve isso de uma forma com que a questão prática esteja totalmente inserida em seu modelo mental. Quer dizer, como que nós podemos expor, nos colocar no mundo a nossa atuação com a mentalidade dos antigos yogis, que significa que nós não precisamos mudar a nossa forma. O que nós precisamos é ajustar a nossa substância. E, de certa forma, a nossa mentalidade hoje é uma mentalidade condicionada. Tenho falado disto, uma mentalidade condicionada por fatores vários, não é? O principal, dentro do contexto do yoga, é uma certa deturpação cognitiva, de entender realmente o que é o yoga e como nós podemos acessar, aplicar, desenvolver o yoga na nossa vida de forma prática e, consequentemente, ajudar outras pessoas. Eu falo especificamente para aqueles que são instrutores formados, como é o caso da Alessandra, como é o caso da Suzy, tem várias pessoas que participam nessas lives e são professores formados, como também daqueles que ainda não são formados, mas que têm interesse, como é o caso da Tamires.
e de todos aqueles que de uma forma ou de outra, mesmo que não tenham interesse em formação, queiram usar do yoga como uma ferramenta, uma poderosa ferramenta para o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento de habilidades e, consequentemente, o desenvolvimento espiritual. É isto que nós queremos. Então, pois bem, vamos lá. O que acontece no tema de hoje? O tema de hoje é um tema que nós vamos falar de uma maneira técnica, um pouco teórica, e vou tentar ser menos filosófico para ajudar. O que acontece é que nós estamos a todo momento, principalmente nas condições em que nós vivemos no momento atual, tendo a nossa energia, tendo a nossa vitalidade sendo sugada. A nossa vitalidade está a todo momento passando por um processo de sucção. A nossa sucção energética vai através das atenções, né, ou do processo de atenção que nós damos aos meios de comunicação atuais, como por exemplo as redes sociais, como por exemplo dar a nossa atenção total a interesses, a dependências, a questões apenas materiais, como também nós doamos a nossa atenção para coisas que muitas vezes são triviais, não são tão significativas. Então, considerando isso, até abro um parênteses aqui, em relação a isto, de saber que a sua atenção tem um valor enorme, é que quando eu abro uma live, eu não abro uma live para ficar fazendo charme, para ficar fazendo apenas propaganda, vender alguma coisa, ou simplesmente ficar enrolando o tempo de vocês com algum tipo de informação. Quando eu abro uma live para tentar trazer o máximo de conhecimento que eu puder filtrar e transmitir para vocês. Esse é o meu objetivo sempre, certo? Por quê? Eu sei que vocês podem estar, ou poderiam estar agora fazendo outras coisas, colocando a atenção de vocês em outras coisas. De repente estar cozinhando, de repente estar almoçando, de repente estar trabalhando, de repente estar dormindo, de repente estar vendo um monte de informações, um monte de vida alheia aí nas redes sociais. Então, se você está aqui comigo, é meu dever, é meu compromisso fazer algo de melhor que eu possa para te dar algo de valor, certo? Isso aí é até um blá 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 que a gente ouve muito ser dito hoje em dia com os marketings digitais, né? Mas é verdade, o que eu tenho aqui eu quero te dar, e é isso que eu quero fazer aqui nessa aula de hoje também. Porque a questão da atenção é o elemento ou o canal por onde nós mais perdemos nossa energia, por onde nós mais nos esvaziamos energeticamente. Nós damos atenção para muita coisa inútil, nós damos atenção para muitas coisas falsas, ilusórias, falhas, condicionamentos, entende? Coisas assim que não vão contribuir de forma alguma com a nossa verdadeira intenção, com o nosso verdadeiro propósito na vida. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer dentro desse tema é: você tem que limpar da sua vida tudo que não for digno da sua atenção. Eliminar da sua vida tudo que for inútil e que esteja ocupando a sua atenção. Certo? Por quê? Quando nós colocamos a nossa atenção em coisas que não irão contribuir conosco, nós estamos simplesmente desperdiçando a energia, uma mesma energia que poderia estar sendo direcionada para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, para o nosso desenvolvimento, certo? E nesse sentido, é extremamente importante que nós tenhamos um critério de avaliação do que realmente é importante para nós em qualquer campo de atuação, em qualquer campo em que estejamos presentes. Seja no trabalho, seja na vida diária, no dia a dia, seja onde for, seja nas redes sociais, seja em qualquer lugar, sempre buscar ter um filtro. Eu estou colocando minha atenção nisto, mas isso está contribuindo comigo realmente, ou estou simplesmente trocando minha energia por tempo gasto? Estou gastando minha energia com o tempo que eu estou desperdiçando em coisas inúteis, certo? Esse é o ponto inicial desta aula. Por quê? Porque os yogis, os verdadeiros yogis, não os yogis tupiniquins, pós-modernos, os yogis védicos, os yogis que tinham a consciência lá em cima, eles tinham
a melhor gestão do tempo. Oh, gestão do tempo. Todo mundo fala isso hoje, não fala? Inclusive, muitas pessoas vendem cursinhos para aprender a lidar com o tempo, gerenciar o tempo. Meus amigos, minhas amigas, a maioria aqui são amigas, tem o... Veja, o tempo é uma questão de você dominar o seu espaço. Quando você domina o seu espaço, você domina o seu tempo. É uma ilusão pensarmos que nós não temos tempo. Na verdade, nós temos todo o tempo imaginado, ou até imaginável. Por quê? Primeiro, nós somos seres eternos. Eu, você, cada um de vocês, somos seres eternos. A eternidade significa a completa ausência de escassez de tempo. Na eternidade não falta tempo. Se nós temos a sensação de que falta tempo, é porque nós estamos identificados com aquilo que está delimitado pelo tempo dentro de um espaço finito material. Quer dizer, o tempo do nosso corpo. Se nós pensarmos que daqui 100 anos, muitos de nós certamente não estaremos aqui, começa a dar um certo frio na barriga, um certo medo. Mas o fato é que nós somos eternos. Então, a ideia de que é necessário uma gestão de tempo é, na verdade, a necessidade de uma gestão de conhecimento. Nós temos que ter conhecimento. Foi o que nós falamos na aula de ontem, acesso ao conhecimento válido. E hoje, primeiro ponto, não desperdiçar energia da sua atenção com coisas inúteis, com coisas que não irão contribuir com o seu desenvolvimento real. Ponto. Segundo, entender que o tempo que nós temos, ele está delimitado a um espaço. Então nós temos que ter mais consciência do nosso espaço, do espaço em que você está, do que você faz neste espaço em que você está, para onde você está conduzindo todas as condições possíveis que estão presentes no espaço em que você está neste momento. Quando você define o seu espaço, quando você entende plenamente o seu espaço, tudo que está dentro desse espaço fica sob seu controle, especificamente o tempo. Especificamente o tempo. E dentro desse espaço você tem também pensamentos, sentimentos, sensações, emoções, desejos, propensões, expectativas, tudo. Então a primeira coisa que nós temos que entender nesta mentalidade do yoga, que está sendo falado nesta aula de hoje, é gerenciar a sua energia, não deixar a sua energia ser sugada por coisas inúteis, não colocar a sua atenção em coisas inúteis, não dar atenção para coisas inúteis, sem substância. Segundo, dominar o seu espaço. Dominar o seu espaço. Especificamente aqui, o espaço é o espaço em que nós estamos, o espaço que está em nós. Qual é esse espaço? O corpo. O corpo ocupa um espaço. Isso é definido no Bhagavad Gita e nas ciências do yoga como o éter. O espaço físico, o espaço em que nós ocupamos. Isso é o éter. Terra, fogo, ar, água, éter. Então, se você domina o seu espaço, tudo que está neste espaço está sob seu domínio, incluindo o tempo. Por exemplo, nesse espaço em que eu estou agora, o meu corpo está passando por vários processos, meus pensamentos estão passando por vários processos, tudo dentro de uma linha temporal. Começou 12h15 e vai acabar por volta de 1h15 no máximo. Uma linha temporal. Ok? Então não se preocupe com o tempo. Procure direcionar, dimensionar melhor o seu espaço. Você domina o seu espaço. O seu tempo está dominado quando você tem domínio do seu espaço. Trazendo para a nossa realidade do yoga significa dominar o seu corpo, dominar os seus pensamentos, dominar as suas ações. Ações. Terceiro ponto. Então, primeiro, não desperdiçar a sua energia com coisas que sugam a sua atenção sem nenhuma contribuição. Segundo, gerenciar, dominar o seu espaço para assim dominar o seu tempo, dominar tudo que está dentro desse espaço. Terceiro, dominar as suas ações, saber o que você faz,
saber como você faz, aprimorar o como você pode fazer melhor. Tudo, a cada dia, a cada momento, tudo que está no seu espaço de presença neste instante. 3 pontos, anotem aí para não perder. É bastante coisa, ok? Esses 3 elementos, eles irão constituir o ponto-chave que nós vamos falar hoje sobre a sintaxe mental dos yogis. A sintaxe mental dos yogis que nós vamos tratar hoje, que já estou desenvolvendo aqui com vocês, diz respeito ao que eu acho ser, eu acredito ser, o elemento mais importante que está constituído na mentalidade dos yogis. Diz respeito à individualidade do yogi, a individualidade do ser, a individualidade da alma, a individualidade do indivíduo. É um fato, aí entra um ponto filosófico, é um fato que todos nós somos almas espirituais, individuais, eternas. Individuais, eternas. Ok? Isso está no Bhagavad Gita, no verso 12, onde é dito que deve-se entender que todos esses seres aqui presentes no campo de batalha, ó Arjuna, sempre existiram e sempre existirão, assim como eu e você. Assim como eu e você, todos nós sempre existimos e sempre existiremos. A única coisa que ocorre de mudança é o corpo. O corpo é uma combinação condicionada pelo espaço dentro de uma linha do tempo. O corpo ele é temporário, o corpo é transitório, o corpo ele é efêmero, mas a alma ela sempre existiu e sempre existirá, sempre numa condição individual, ou seja, constitucionalmente a alma é individual. E esta consciência de individualidade é o ponto central da sintaxe mental dos yogis. Todos os antigos yogis da tradição védica, os yogis que servem de arquétipo para todos nós. Ninguém aqui deve ter visto Markandeya Rishi, porque ele viveu, de acordo com os dados históricos das escrituras reveladas, no momento de transição da era anterior para a atual era. Ou seja, alguns milhões de anos. E isso foi mantido, o conhecimento a respeito desse yoga foi mantido durante milhões e milhões de anos dentro de uma tradição oral, onde um mestre transmitia esse conhecimento para o discípulo, e esse discípulo transmitia para um outro que era seu discípulo futuro, até que então passa para o momento de Kali Yuga, em que este conhecimento oral é escrito por Vyasadeva. Então, Markandeya Rishi, ele passou por um processo de transição de eras, onde ocorreu uma devastação parcial de todo o universo. Sempre que ocorre uma mudança de era, principalmente de uma era que conclui com um ciclo de 4 eras, ocorre uma devastação parcial. E tem um momento também da história, aí dentro das yugas, né, das eras, em que ocorre uma devastação total. Mas isso é somente quando o ser criado no posto de Brahma, que é o semideus da criação, ele morre. E Brahma vive 100 anos. Só que os 100 anos de Brahma não se direcionam, não se condiciona aos 100 anos de vida humana. Um ano, ou melhor, um dia da vida de Brahma são milhões e milhões de anos nossos. Um dia. Então são cálculos assim astronômicos de zeros e zeros e zeros, mas só para ilustrar um pouco esse ponto. Então nós estamos nos referindo a esses yogis, certo? É importante para nós como praticantes e também como professores, sei que tem vários professores de yoga aqui, é muito importante nós direcionarmos a nossa mente para um modelo arquetípico de yogis reais. Yogis que estão
historicamente registrados no inconsciente. Vou usar aqui um termo que não é muito apropriado, mas vai servir para sustentar a tese, de um inconsciente coletivo. Aí entra a questão dos arquétipos da psicologia, principalmente da psicologia junguiana, né, da psicologia profunda ou psicologia analítica, que é que mais se aproxima do yoga dentro dos seus aspectos simbólicos. Tá? Então, dentro do inconsciente coletivo da humanidade, quando nós pensamos em yogis, se a gente busca realmente referência dos yogis, a referência que nós temos será justamente esta, não é? Dos yogis roots. Aqueles yogis que estão ali no nosso inconsciente, a gente começa a imaginar o que seriam esses yogis, mas quando a gente imagina a vida desses yogis, ela se torna muito distante, porque imagine, a nossa condição, né? Mora em grandes metrópoles ou mesmo em cidadezinhas pequenas, tem uma vida super dedicada aos aparelhos tecnológicos, não é? Às interferências comunicacionais de internet e redes sociais e telefone celular, tudo isso. Para nós imaginar uma vida de um yogi assim é uma coisa um pouco fora da realidade, mas a verdade é que o mesmo padrão mental que esses yogis tinham lá há milhões de anos é a mesma estrutura que nós temos hoje. Só que a estrutura que nós temos real, que é a estrutura essencial, é o que é chamado de core, né, o centro, o núcleo dessa estrutura, que é uma sintaxe, é uma estrutura única, atualmente ela está sobrecarregada de interferências desnecessárias. Como eu falei no início, a gente perde muito tempo, a gente gasta muita energia com a atenção em coisas desnecessárias. Todas essas coisas desnecessárias elas irão criar limbo. O Rolling Stones vai criar limbo ao redor dessa estrutura primária, dessa estrutura sintática de estrutura mental que os yogis tinham. Então, se nós conseguirmos limpar esses condicionamentos da nossa mente, o que irá ocorrer? A nossa mente passa a processar a realidade, a processar a nossa constituição real como seres espirituais reais na prática. Porque atualmente o programa que está rodando no nosso sistema operacional psicológico é um sistema operacional muito voltado ao próprio ego. É muito voltado apenas às demandas imediatas vindas de campos sensoriais, de percepções sensoriais. Então você vê algo e eu quero. Você pensa em algo, eu preciso. Os yogis eles simplesmente entendiam mecanismos da mente. Aquelas bolhas que surgem, eles simplesmente olhavam para essas bolhas, olhavam e descartavam, porque sabiam que tudo isso eram apenas bolhas que surgem da mente quando não está devidamente ocupada. E nós nos ocupamos em satisfazer as bolhas que surgem na nossa mente. Assim como agora estão surgindo bolhas de corações aqui. Legal, isso aí. Deem corações, deem corações. Então, se nós entendermos que a nossa mente atualmente está rodando dentro de um sistema condicionado, mas que se nós melhorarmos, limparmos, aprimorarmos isto que está rodando atualmente, nós começaremos sim a acessar o processamento natural da nossa mente. O processamento natural da nossa mente é o processamento constitucional do ser. E era esse processamento constitucional do ser o qual os yogis rodavam a sua mente, rodavam os seus sistemas operacionais psicológicos, mentais. Tá? Estou fazendo toda uma analogia aqui para facilitar, né, os parâmetros para vocês, tá bom? Então, nesse sentido, os yogis compreendiam a sua constituição original, buscavam conhecimento em fontes válidas e desta forma eles nutriam a prática contínua com desapego para assim sustentar a equanimidade mental. Tudo isto são elementos que constituem a mentalidade, a sintaxe mental dos yogis. E no ponto de hoje é justamente entender que
Esses yogis, eles tinham uma compreensão, um núcleo de compreensão. E esse núcleo de compreensão que sustenta toda a estrutura psicológica desses yogis é a compreensão da individualidade do ser. Simplesmente isso. Então você quer dizer, Jaya, que o essencial em todo esse processo, em todas essas aulas que se conclui hoje, você está dizendo que o elemento central para a sintaxe mental do yogi é entender a nossa individualidade. É isto? Se essa é a sua dúvida ou essa é a sua pergunta, eu digo que sim. Por quê? Todos os outros processos que nós falamos, sejam eles a aquisição de conhecimento, seja a prática e o desapego, seja a conquista da equanimidade através da atuação em serviço devocional, tudo isso é, na verdade, constituído a partir de um ser, a partir de um indivíduo, a partir de uma alma, de um princípio individual espiritual dotado de potências ilimitadas e eternas, logo indestrutíveis. Conecte com isto. Nós somos feitos de um princípio de potência espiritual ilimitado, infinito, eterno e indestrutível. Nesta fonte da qual nós somos manifestados, existem todas as potencialidades em estado primário, o que significa que toda a energia que você precisa está concentrada na sua consciência. Se a sua consciência está voltada ao seu princípio individual, que é eterno e indestrutível, você se conecta com a fonte. É como se você colocasse a sua bateria para recarregar continuamente. Então os yogis, eles tinham essa habilidade de focar a concentração, de focar a atenção neste princípio que sustenta o seu próprio ser. Em alguns momentos nós vamos entender esse princípio como prana, a energia vital. Em outros momentos nós vamos entender esse princípio como... Alguém arrisca? Prana nata. Prana nata. Quem já estudou, quem me acompanha sabe que nós temos no Yoga Sutra a definição de Ishvara. Patanjali fala sobre Ishvara Pranidhana. Ishvara é a definição, ou quase que um adjetivo, a uma característica específica do Ser Supremo, o controlador absoluto. Esse mesmo controlador absoluto, chamado de Ishvara, ele também tem outros nomes referentes às suas qualidades, aos seus adjetivos. E um deles é Prananata, o Senhor da vida. E aí, onde esses yogis então canalizavam, direcionavam a sua atenção para, nesta atenção específica, dotada de um direcionamento ao seu núcleo existencial eterno, indivisível, individual e indestrutível, naturalmente, a Prananata. A Ishvara, no seu aspecto de manifestador da vitalidade, manifestador da vida, manifestador da energia ilimitada e inconcebível de vida em todos os seres vivos. Você acha que o que mantém vivo um ser vivo é arroz e feijão? O que mantém vivo um ser vivo é a água? É a Coca-Cola? É o McDonald's? Nem de amor, né? Eu sou apaixonado, eu amo alguém. Você pode até morrer de amor. Ou seja, nem o amor te sustenta. O que te sustenta é essa fonte ilimitada de vida. E não é uma fonte ilimitada de vida simplesmente ligada à questão de saúde. A questão de saúde é o resultado dessa qualidade de conexão com a fonte de vitalidade, de energia vital que existe em você. Essa fonte é Prananata, o Senhor da vida, que é Ishvara, que é Bhagavan, que é o Ser Supremo. Tem ilimitados nomes. O mais conhecido é Krishna. Krishna, fonte ilimitada de tudo que é atrativo. Então,
Os yogis, quando meditavam, por isso que eles ficavam, não sei se vocês já se perguntaram, como que um yogi podia ficar, às vezes, anos e anos em meditação, sem beber, sem comer, sem dormir? Como isso era possível? Como isso era possível? Conexão da consciência em sua individualidade e dessa individualidade ao Paramatma, ao Ser Supremo. Então a conexão com o Ser Supremo nutre, sustenta e mantém saudável qualquer corpo, qualquer entidade viva. Este é o fato. E isso responde por que esses yogis viviam anos, às vezes, meditando, sem se moverem, e ali sendo nutridos pela respiração. Tem até uma história, né, comum, conhecida, de que tínhamos alguns anos atrás uma senhora, eu nem sei se ela ainda está no circuito, já que a fama dela foi realmente bem manchada devido à sua hipocrisia charlatanista, mas era uma senhora aí que falava sobre viva de luz, vamos viver de luz, vamos fazer a nossa prática, vamos fazer o nosso buffet de luz do sol. Não é? Viver de prana. Esse mundo material em Kali Yuga é uma feira de loucuras. Mas o que aconteceu? Essa senhora, ela alegava que você pode viver de luz. Né? Alguém aqui vive de luz? Se alguém aqui vive de luz, me fale. A menos que tenha aí alguma empresa de energia elétrica, pode ser. Se for um acionista majoritário da Light, da CPFL, né? Transmissora Paulista, alguma coisa pode até ser. Fora isso, acho que ninguém vive de luz aqui. E aí essa senhora fez um retiro, levou várias pessoas, seguidoras, né, pessoas inocentes, para um retiro, e lá ela pregava, todo mundo tinha que ficar vivendo de luz. E aí teve um dia que uma pessoa ali não aguentava mais de fome, porque não estava funcionando, não está dando certo para mim essa ideia. A luz não está me matando a fome, eu estou morrendo de fome. E aí um dia ele pegou, conseguiu escapar à noite, foi lá para a cozinha do refeitório dos funcionários da pousada, invadiu a cozinha e, louco de fome, foi para a geladeira. Quando chega na cozinha, ele encontra ali a mestra que se alimentava de luz. Fazendo o quê? Se alimentando de elementos sólidos. E não sei, mas suponho que até carne tinha. Então, não caiam nessa. Não caiam nessa. Eu conheci algumas pessoas que diziam viver só de luz e dava pena. Era assim, quase que um ser moribundo. Mas vamos voltar no ponto. O ponto é que os yogis, eles não focavam na luz, eles focavam na energia. E não só na energia, eles focavam no energético, na fonte de energia suprema. Para que nós vamos querer o intermediário? Não é? Algumas teorias, que eu até admiro, acho interessantes, dizem que você não pode ter um intermediário entre você e a sua vida. Como, por exemplo, o Estado intermediando você e a sua vida. O Estado ditando o que você deve fazer, o que você não deve fazer e tudo mais. Ou mesmo uma instituição financeira, né, intermediando o que você vai comprar, o que você não vai comprar, como você vai se endividar e como você vai, enfim, tudo isso. Intermediadores são sempre problemáticos. Então você não vai buscar a sua vitalidade na energia apenas. Porque energia são várias. Temos a energia do sol, temos a energia da água, temos a energia de tantas coisas, tem energia ruim. Já esteve perto de pessoas com energia ruim? Que dia chato, né? Nossa, não dá para aguentar isso. Não dá para aguentar. Eu tenho todo o respeito, com calma e sutileza, eu deixo a pessoa. Não fico perto de pessoas chatas, pessoas problemáticas, pessoas que só lamentam, pessoas que só criam confusão, pessoas que só sabem ver o lado ruim das coisas, sabe? E se você faz isso, atende-se nisso, porque isso é um daqueles pontos que eu falei no início, de você não ficar preso a algo que tire a sua energia através da atenção. Então você ficar perto de pessoas que tiram a sua energia é você assinar embaixo: eu sou um tolo. E eu gosto de ser um tolo ou uma tola.
Então, não é focar. Os yogis eles não focavam na energia, eles buscavam o foco da consciência no energético, na fonte. E como que isso ocorria? Primeiro, entendendo o núcleo da ideia que eu estou te falando. Eles primeiramente se conectavam com a individualidade do seu ser. Eles sabiam que eles eram seres únicos e individuais. E dentro dessa unidade individual do seu próprio ser, eles encontravam a conexão desta individualidade com o absoluto. E esta conexão da sua individualidade com o absoluto criava-se então a conexão do energético com o sujeito, o indivíduo, necessitado dessa energia. Ou seja, nós precisamos da energia para viver. Nós precisamos de energia elétrica, nós precisamos de energia dos alimentos, nós precisamos de energia do sono, nós precisamos de energia dos exercícios, das práticas de exercícios físicos, nós precisamos de energia da respiração. Só que a energia essencial que nutre todas essas energias é a energia proveniente de Prananata, o supremo ser da vida, a suprema fonte da vitalidade. Eu tenho estudado um pouco sobre urânio. Não sei se alguém aqui quer urânio. Bacana, Edgar aqui, Daniel também, a Flávia, Pilar, bem-vindas, bem-vindos. Tem alguns estudos mostrando que o que você teria, por exemplo, eu não tenho nenhum copo aqui perto de mim agora, ainda bem que não estou com sede, mas imagina um copo. Se você tem um copo de urânio, aquele copo de urânio é suficiente para manter a sua vida. Tudo que você vai precisar consumir de energia ao longo de 100 anos da sua vida, toda energia, imagine energia elétrica, energia para você recarregar seu celular, energia para você fazer qualquer coisa, tudo. Até energia para o seu carro elétrico, supondo que você já tenha um carro elétrico. Toda a energia que você irá necessitar durante 100 anos da sua vida, um copo de urânio é capaz de te dar. O urânio é dito agora como a fonte de energia mais potente. Só para você ter ideia, esse mesmo tempo de uso de energia, se fosse considerado, que é o que a gente considera ainda hoje, em termos de energia de carvão mineral ou mesmo do petróleo, seria necessário pelo menos uns 2 dinossauros por pessoa. Então, para você viver 100 anos, você consome 2 dinossauros. Impressionante. Sendo que com urânio, um copinho de urânio sustenta a sua necessidade energética ao longo de 100 anos. Mas necessidade energética física, necessidade energética que está dentro da física, energia material, ok? A energia vital do ser não precisa nem de urânio, precisa de uma potência anterior, que é inclusive a potência que cria todos os minerais, incluindo o urânio. Que potência é essa? Mais uma vez, Prananata. A energia, a potência de energia espiritual que dá vida a tudo o que é vivo. Eu sou vivo, você é vivo, todos nós somos eternamente seres vivos. Então nós viemos e somos sustentados por essa energia. E o que os yogis faziam? Eles se concentravam nesta fonte inesgotável de energia. E simplesmente esse exercício de se concentrar na fonte inesgotável de energia ocorre o quê? A sustentabilidade da sua própria energia, da sua vitalidade. Então os yogis ficavam ali, às vezes anos meditando, sem necessidade de sono, sem necessidade de água, sem necessidade de alimento, porque eles se alimentavam desse foco mental. Eles se alimentavam com a energia que sustenta toda a energia em tudo o que há dentro do campo material. Isso é fantástico. Fantástico. É possível isso ainda hoje? É possível. É simples, mas não é fácil. Mas é possível. Certo? É possível. O primeiro passo é o que está definido na mentalidade dos yogis. Entender que somos seres individuais.
A nossa mente não pensa no individual, a nossa mente pensa no coletivo. E cada vez mais nós pensamos no coletivo. Tanto que o coletivo se tornou uma bandeira ideológica. Então nós temos que tomar cuidado com isso, porque isto encobre a nossa verdadeira compreensão de quem nós somos e nos sentimos melhor quando nós estamos enredados num coletivo, enredados dentro de um campo de gado no matadouro. É pesada a imagem, mas essa é a realidade. Entende? Quanto mais você se dissolve num coletivo, mais você caminha em direção ao matadouro. É a realidade nua e crua. Mas já começaram a sair. Pessoas que estavam aqui já começaram a sair porque eu falei isso. Eu quero falar a verdade para vocês. Eu não quero falar coisinhas leves apenas para agradar. Não, eu estou aqui para falar a verdade. Eu não falei no início que a ideia é que você está me dando a sua atenção, então eu não vou falar qualquer coisa. Eu vou falar a verdade. Eu vou falar aquilo que está baseado em conhecimento atemporal. Tá? E isso é baseado no conhecimento atemporal. A individualidade é o princípio de maior valor que nós temos. Quando você abre mão da sua individualidade, você abre mão da sua existência real. Ok? Você abre mão da sua existência real. Os yogis não abriam mão da existência real deles. Os yogis hoje abrem. Eu vejo dezenas de yogis hoje, yogis estão nas redes sociais, levantando bandeirinha de não sei quem, levantando bandeirinha da campanha não sei que político, bandeirinha não sei do que, de lá. Meu Deus do céu, como pode uma pessoa que está ali em prol de falar um conhecimento transcendental ficar defendendo político, posição política, defendendo ideologia? Isso é o campo, não é o nosso campo. A pessoa que está, isso fala nas aulas anteriores. O yogi, ele não vê o bom e o ruim, ele foca naquilo que realmente tem que ser focado. Não importa se pessoa A faz A asneiras, pessoa B faz B asneiras. Porque todo mundo vai fazer asneira, ainda mais quando tem poder em suas mãos. Então, qual é o ponto? O yogi, ele não perde seu tempo, ele não gasta sua energia segurando bandeirinha, defendendo campanha política de ninguém. Entendeu? Colocando camisa ideológica. Camisa de força, né? Camisa de força ideológica. Tem destino certo. Então é isso, assim, eu fico chocado quando eu vejo pessoas que deveriam ter um pouco mais de discernimento se envolvendo nisso. Não é errado, todos nós temos que ter um posicionamento em relação a isso no mundo. Somos, né, seres envolvidos dentro de uma sociedade. Agora, isso é uma questão muito privada de cada um. Eu não posso fazer disto, ou usar da minha posição como um instrutor de yoga, como professor, ou como alguém que está, de repente, passando conhecimento para outras pessoas, usar isto como um veículo para induzir, para doutrinar, para converter, para condicionar as pessoas a lutas dentro de um campo imanente. Campo material, campo físico, campo de guerra. Aqui é um campo de guerra. O yogi, ele está aqui para tentar linkar pessoas que estão cansadas de tanta ilusão nesse mundo material. Por que eu iria falar de coisas tipo faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo, sabendo que isso tudo é uma grande ilusão? Então, se as pessoas estão levantando isto, e são pessoas que estão na frente de alguma postura que deveria ser mais de um instrutor, de um orientador, no caso, yogis, professores de yoga, sinceramente eu falo aqui para vocês, não tenho nenhum medo de falar, até porque eu não estou preocupado com seguidores, estou preocupado em pessoas. São, o que eu falei na aula de anteontem, são professores que não estão preparados, são mestres de yoga falsos. Não é? E eu não me refiro somente aqui ao Brasil, tem muitos professores americanos, professores europeus, até mesmo mestres famosos de yoga, que já cometeram absurdos em termos de opinião, em termos de postura perante centenas e até milhares de pessoas que acompanham eles. Então, para mim, isso é uma falta de sintaxe mental dos yogis. Entendeu? Quando nós passamos esse filtro, nós vemos, uau, então realmente hoje em dia não tem yoga. Sinto muito em dizer,
Mas se há algo escasso no yoga hoje, é seriedade, é sinceridade, é fidelidade, é autenticidade, é integridade, é veracidade. Eu falo isso até com certo lamento, porque o yoga traz um conhecimento que ele é inesgotável. Um conhecimento que está livre de qualquer tipo de deturpação. Porém, é um conhecimento extremamente puro. Quando eu pego esse conhecimento puro e tento convertê-lo ao meu próprio interesse, eu estou revelando o meu caráter e impedindo com que pessoas de bom caráter ou imbuídas do bem se beneficiem com esse conhecimento. Nós vemos aí a história, por exemplo, do Osho. O Osho é uma pessoa famosa e que mostra isso. Quanto que o caráter pode deturpar milhões e milhões de pessoas, é um perigo. E nós vemos outros aí, aqui no Brasil mesmo nós vemos um que saía babando por aí, babando em discípulas, né? Terrível isso. Mas é a realidade. Por isso, muitos aqui são já professores de yoga. Inclusive, muitos aqui são formados pelo VVY. Nós temos que ter assim uma certa postura idônea em relação ao que nós adquirimos como conhecimento, tá? E isso é importante, isso é o que vai sustentar a nossa integridade, a nossa autenticidade, a nossa veracidade no yoga. Flávia mandou uma colocação aqui. Existe diferença em ser um yogi e ser um instrutor? Ser um yogi dá muito mais trabalho, pois exige mudança de vida profunda. Então, Flávia, eu diria que é o seguinte: não deveria existir um perfeito instrutor de yoga, ele é um yogi. Não é? Você fez o VVY em 2014, se não me engano, né? 14 ou 15, acho que foi 15. E aí o que acontece? Uma das bases da nossa abordagem na instrução, no desenvolvimento, na formação de instrutores é que vocês se tornem acharyas, vocês ensinem pelo próprio exemplo. E para a gente poder ensinar pelo próprio exemplo, nós precisamos desenvolver certas habilidades, certas qualidades. E essas qualidades, sim, são qualidades mais e mais próximas do que é esta mentalidade dos yogis, não é? Ou seja, não precisamos ser de imediato um bom instrutor sem yogi. Mas podemos usar o conhecimento que nós já temos para atuarmos como instrutores, um processo gradual para chegarmos a nos tornarmos verdadeiros yogis. Então, ser um instrutor, mas ainda não ser um yogi, não é um problema. Mas nós temos que mirar chegar lá no nível de um yogi. Certo? Porque isso vai nos tornar melhores instrutores. Como eu disse, se eu tenho ideia do que era a mentalidade dos yogis e como eles funcionavam, eu vou procurar replicar isto na minha vida, na minha consciência, na minha mentalidade. E o que vai ocorrer? A minha atuação como instrutor vai ser cada vez mais qualificada. Entende? Eu não serei apenas um instrutor de yoga de vitrine. Eu serei um instrutor de yoga que dá exemplo. Entende? Então, claro, não é uma coisa assim, agora eu sou instrutor de yoga, então eu sou um yogi. Não. Eu sou um instrutor de yoga, eu estou num processo para chegar ao nível de um yogi. E isso tudo é um processo de masterização da consciência. É o desenvolvimento qualitativo da nossa consciência, de nos tornarmos o que somos naquilo que queremos ou que sabemos ser bom, que devemos nos tornar. Tá? Sim, tomando a teoria em prática, tornando a teoria em prática gradativamente. Exato, exato. Agora sim, porque eu sei que você está no processo, eu sei que você está no processo. E você está séria no processo. Acho que a pergunta que você fez foi pertinente, mas você quis dar uma cutucada, né? É isso mesmo. Ninguém se torna yogi com um diploma. Nem mesmo um instrutor. Vai depender realmente do empenho, da dedicação, da sinceridade, do envolvimento com a prática. Agora,
É comum nós vermos, né? Agora me formei em yoga, recebi um canudo do yoga. Nem canudo de MBA vale a pena hoje. Nem você fazer uma faculdade de 10 anos tem tanto significado assim no mundo atual. Vai fazer um canudo como instrutor de yoga. O que vai fazer a diferença é o que você faz com aquilo que você aprendeu até chegar o momento de receber o canudo. Entende? Canudo é só um detalhe, porque além do que você adquire durante uma formação, significa agora em prática, o meu yoga tem outro grau de seriedade. E aí começa realmente a nossa jornada no yoga. Certo? Então é isto. Agora, o que eu estou falando aqui vem da minha mente, né? Eu estou inventando essas coisas, sabe? Porque todo mundo inventa hoje, né? Todo mundo inventa as coisas. E sair inventando coisas hoje na rede social, no Instagram, inclusive eu vi acompanhei a live de um rapaz aí que faz, né, campanha de marketing digital e tal. Falou, quanto mais original, quanto mais inovador. Eu falei, tá bom, então vou inventar alguma coisa e vender e enganar todo mundo e assim vai ser legal, né? É assim que faz? Não é assim, não é assim. É autenticidade. Se alguém quer fazer algo aqui real, autenticidade, integridade e veracidade. Essas são as bases da autonomia no yoga. E essa autonomia do yoga se aplica como autonomia em qualquer área que você for atuar, inclusive como alguém que vai atuar aqui nos Instagrams da vida, tá? Mas, claro, isso tudo não vem da minha cabeça, isso tudo vem de estudos, de ouvir mestres, né? E tudo isso com base, como eu falei ontem, a busca do conhecimento em fontes válidas. Uma delas é Bhagavad Gita. Então, para sustentar tudo que eu falei nessa aula, eu quero ler aqui o último verso do capítulo 6 do Bhagavad Gita, o verso 47, e veja só o que diz o próprio Krishna, que é, na verdade, o Prananata, né? A fonte de todas as vidas. Ele diz: e de todos os yogis, aquele que tem muita fé e sempre se refugia em mim, pensa em mim dentro de si, na sua individualidade, e me presta transcendental serviço amoroso, é o mais intimamente unido a mim em yoga e é o mais elevado de todos os yogis. Esta é a minha opinião. Então, segundo a opinião de Krishna, que não é a opinião de um Bonner, nem de um Luciano Huck, a opinião de Krishna é: existe uma hierarquia entre os yogis. Existem aqueles yogis que hoje em dia está bem na moda: yoga de vitrine, yoga de boutique, yoga de maquiagem, os yogis de não dá nem para categorizar, né? Existem aqueles yogis que são mais sérios, mas que seguem sistemas que são um pouco confusos, que vão te levar até a beira da praia e falar: agora pronto, você virou o mar, vai lá, boa sorte porque você é o mar. E existe o yoga que vai te falar: você está vendo lá aquela linha do horizonte? Você vai ter que atravessar esse oceano todo para chegar lá. Se você acredita, você vai chegar. Você só precisa se empenhar. Se empenhar através de serviço amoroso, em devoção ativa e dedicada ao Supremo. Isso é explicado por Patanjali, também não sou eu que estou inventando isso, não é nenhuma religião, é um sistema científico. O sistema científico que sustenta toda a tese do yoga. Yoga é uma ciência, yoga não é uma religião, não é uma doutrina, não é uma crença, não é uma seita, não é? Flávia, podemos classificar os yogis com os modos da natureza? Sim. Yoga na ignorância, paixão na bondade. Exatamente, exatamente. Estou falando que você é sério no yoga. Eu falo que você é sério no yoga e não estou errado. É isso mesmo. Isso caracteriza a psicologia dos yogis. Psicologia comportamental. Se bem que todos deveriam estar na bondade, mas é uma busca. Sim. O yoga, isso é uma questão prática, né? E é bom falar isso porque
de instrutor para instrutor, e tem vários instrutores aqui. A finalidade do yoga, se nós formos entender assim de forma prática, é você ter durante a sua aula ou durante a sua condução com os alunos, um meio de levá-los do ponto A ao ponto B. Isso é básico. Só que o ponto A significa estar com a mente meio tamásica, meio rajásica, que significa a pessoa está desestimulada, a pessoa está lamentosa, ou apaixonada. A pessoa está a mil, está acelerada, está ansiosa, está... Você pega esses dois padrões de pessoas, que é a maioria, ponto A. E o ponto B? O ponto B é Sattva Guna. É levar a pessoa daquele estado tamásico, daquele estado rajásico, para um estado equânime. É isso. Então, para que a minha aula tenha uma qualidade, que Guna, ou os modos da natureza, eles se referem à qualidade da natureza, é necessário que eu tenha uma vida também em bondade. Uma vida que seja regada pela bondade. Certo? E aí então o que acontece? Tudo que eu fizer estará de alguma forma manifestando esta vibração, esta frequência de Sattva Guna. A minha aula será Sattva Guna. A minha fala com as pessoas irá promover Sattva Guna. Irá sempre estar promovendo equanimidade, serenidade, bondade, equilíbrio, prosperidade da mente, das ações, de tudo. É exatamente. E aí você vai ter yogis que são bem tamásicos, né? Aquele yoga. Eu vi esses. Faz um tempo já fiquei sabendo da existência de um tal. Eu não lembro agora o termo, mas era uma coisa assim do tipo funk yoga. Nada a declarar. Você imagina o nível, né? Funk yoga. Yoga para pegar a marginalidade sensorial humana. Não dá para falar que isso é yoga, não é. Se for, se fizer um esforço assim muito devotado ao yoga, fala, tudo bem, isso aí é yoga. Mas é um yoga em ignorância. Tamásico. Assim como nós vamos ter, por exemplo, linhas do shivaísmo. Eu comentei numa das aulas que eu encontrei com um shivaísta lá nos Himalaias, e ele estava com o corpo cinzento. A princípio parecia que era de frio. Ele estava roxo de frio. Mas depois eu me aproximei e vi que não, era roxo de cinzas. E de onde eram essas cinzas? Cinzas de crematório. Crematório humano, né? Na Índia eles cremam muitos corpos. Então, os shivaístas vão lá, pegam as cinzas do crematório e se banham, se pintam com as cinzas. E Shiva é o semideus que rege Tamaguna. Então é yoga. Mas é um yoga tamásico. Vai ter o yoga rajásico. Né? O yoga rajásico é o yoga da prosperidade. É o yoga da prosperidade. É o yoga do Bikram Yoga, né? Do Hot Yoga. Chacoalhando as joias de ouro, pulseiras, anéis de ouro, diamantes. Esse é o Bikram Yoga. É rajásico, né? Você suar, suar. Eu estou me sentindo super yogi aqui. Meu amigo, o yogi não ficava no fogo. Os yogis austeros, eles faziam o seguinte. Os yogis austeros, eles não ficavam numa sala com ar-condicionado aquecido. Os yogis austeros, eles ficavam a meio-dia no período de verão na Índia, sentado num cruzamento em regiões que não haviam sombra, faziam um círculo de madeira com carvão, ateavam fogo. Quando o fogo estava com as labaredas, eles se sentavam e começavam a praticar a meditação ali. Imagine, sol de meio-dia, na estação do verão. Para quem já foi para a Índia no verão sabe o desespero que é, pior do que o inverno. E ficavam ali cercados de fogo, era a distância do braço aberto praticamente. Uma circunferência de um braço de distância. O eixo do diâmetro da distância do fogo. Então imagine isso.
O Hot Yoga é hoje assim, é passeio na Suíça, é fazer yoga passeando na Suíça. Então existem esses, né? Assim como existem outros. Né? Não vou nem ficar falando muito de nomes aqui de mestre, porque senão vai acabar esvaziando as poucas academias que estão abertas ainda oferecendo yoga. Porque a grande maioria dos yogis que tem hoje, mestres famosos, né? Aquele outro, são todos mestres que vieram no modo da paixão. Tanto que vieram para o Ocidente querendo fama e dinheiro. Certo? Por aí você já consegue entender quais são eles. São todos mestres de yoga rajásico e yoga sátvico. Talvez caiba nem nessa mão. Caiba só nesse dedo. O Jai é proselitista. Não sou proselitista. Eu sou simplesmente realista com vocês. Certo? Agora, é impossível? Não, não é impossível. Você pode começar a fazer yoga lá dentro do aquecedor. Mas aquilo, se você for sincero, aquilo vai te despertar algo. Eu quero mais, eu quero algo, eu quero mais. Espera aí, eu estou sentindo que tem alguma coisa aqui despertando em mim. Mas esse calor, isso aqui é tudo. Não, já vai começar a buscar. E você vai começar a descobrir que tem outras. Poxa, que legal, que bacana. Olha, estou gostando, estou despertando aqui outras percepções, outros entendimentos. Vai para outro nível, vai para o Rajas e vai para o Sattva Guna. Aí você entende que é só meditar. Por exemplo, tem um professor bem conhecido, que é o Pedro Kupfer. Ele era professor de Ashtanga, muito bom professor de Ashtanga, até que ele se lesionou. Ele saiu de Rajaguna para Sattva Guna. Hoje ele ensina o quê? Meditação mântrica. Ele ensina você a respirar, técnicas respiratórias. E aí alguém pode pensar, então ele foi um fracasso, né? O Pedro Kupfer foi um fracasso. Ele era um ótimo praticante de Ashtanga Vinyasa. Agora ele dá aula de Mantra Yoga. Pelo contrário. Só mostra uma evolução dele. Só demonstra o quanto ele evoluiu realmente com o yoga, que ele entendeu. O corpo é só um instrumento. O corpo não é o fim. Os asanas são apenas um degrau de uma escadaria que te leva para o verdadeiro objetivo da prática do yoga. Então é isso, busque a sua individualidade, poupe-se de gastar a sua energia com tudo que possa sugar a sua energia, a sua atenção. Estou aqui há mais de 1 hora, por quê? Porque tem você aqui comigo. Eu não tenho milhões de seguidores, nem estou preocupado com isso. Eu quero pessoas de qualidade, eu quero pessoas sinceras, eu quero pessoas que quando abrem aqui e vêm, poxa, pera, o Jai está falando uma coisa importante. Depois eu vejo as notícias do Globo News, depois eu vejo o que está acontecendo no meu grupo do Instagram, no meu grupo do WhatsApp, lá a família reclamando e falando da vacina, ou do Bolsonaro, ou do Lula, ou o que for. Depois eu vejo, o Jai está falando uma coisa importante. Porque é isso, eu estou aqui para falar coisas importantes para vocês. E não estou falando informações, não estou lendo jornal, não estou vendo notícias, nada disso. Estou falando de conhecimento. Certo? Então, concentre a sua atenção naquilo que não tira a sua energia, naquilo que te fortalece. Tá? Segundo, procure ocupar o espaço em que você está. Dominar o seu tempo significa você dominar o seu espaço, que irá dominar a sua mente, irá dominar as suas ações. Dotado das suas ações, direcione as suas ações para aprimorar o seu autoconhecimento em relação ao que você é enquanto um ser eterno e individual. Você não é um ser coletivo, você é único, você é único. Se alguém chegar para você e falar, junte-se a esse time, faça parte dessa comunidade, vem cá, vamos fazer parte desse coletivo. Você é um invisível, certo? E aí, terceiro, busque a sua conexão com a fonte inesgotável de tudo. É o Ser Supremo. E dessa forma você estará sempre revitalizado, sempre revitalizada. E busque, aí entra até com o que vocês colocaram,
Nosso tempo vale ouro, exatamente. O tempo é a única coisa escassa que a gente perde e nunca mais é reposto. É a coisa de maior valor que nós temos. É o tempo. É o tempo. Isso é muito forte, isso é muito importante, tá? Muito importante. E por fim é justamente entender que você está num processo. Os yogis sabiam disso, eles nunca se achavam, eu agora sou Deus. O verdadeiro yogi, ele nunca se coloca no lugar de Deus porque ele sabe que ele não é Deus. E hoje em dia eu vejo um monte de yogizinhos falando, eu sou Deus, eu sou Deus. Você não é Deus nem das suas coisas, meu amigo. Você não é Deus nem das suas coisas. Você pode ser Deus, de repente, dentro do seu apartamento, né, com um porteiro, com segurança. Vai na rua. Hoje eu tô afiado, né? Eu tô meio... É que às vezes cansa, sabe? Ficar vendo um monte de gente falando um monte de asneira e ganhando autoridade com asneirices, entendeu? Eu não quero. As pessoas que estão aqui comigo, me acompanham aqui no meu perfil, eu apareço pouco, eu nem fico aparecendo muito. Tá? Mas assim, as pessoas que me acompanham, eu quero o melhor, porque se me acompanham é porque aguentam o que eu falo, e às vezes eu falo coisas que não desce tão fácil. Mas se você deixa descer devagarzinho, toma um golinho d'água e pensa, reflete, fala, realmente faz sentido isso aí. Eu não vou abandonar, não, eu vou continuar seguindo o Jaya, porque às vezes ele fala algumas coisas legais. É isso aí. Eu quero contribuir com a tua vida. Eu quero te fazer uma pessoa melhor, e não para ninguém, para você mesmo. Você não precisa provar para ninguém que você é uma pessoa melhor. A única pessoa que você precisa provar isso é para você mesmo. Ah, mas eu erro tanto, eu falho tanto, eu sou tão cheio de defeitos. Não tem problema, isso é você com você. Ninguém tem que chegar para você, você é muito... Não tem. Se alguém falar isso para você, entra por aqui, sai por aqui, porque ninguém sabe nada a respeito de você. Ninguém sabe nada a respeito de você, a não ser você mesma, a não ser você mesmo. Isto é como os yogis pensavam. Eles não estavam nem aí para ninguém. Mas isso não significa você menosprezar as pessoas. Pelo contrário. Por não estar nem aí com ninguém, é que eles tratavam as pessoas de forma muito melhor do que aquelas pessoas super bem comportadas que lá no STF fazem qualquer coisa para ti. Não é? Os yogis não estão nem aí para isso. Não estão nem um pouco se importando com isso. Certo? Então, você está no seu processo de desenvolvimento. Se você é hoje um praticante de yoga que quer se tornar um yogi, vai se tornar. Apenas siga o que tem que ser seguido. Siga um processo. Faça um curso, mas faça um curso de qualidade. Não faça qualquer cursinho, não considere preço. Considere valor. Considere fazer um curso que vai transformar a sua vida. Agora também não pense que você vai fazer um curso e o curso vai fazer mágica com você, porque não vai. É você o responsável por tudo que ocorre na tua vida. Faz parte da evolução individual, o entendimento do nosso eu. Exatamente, Francine, olha aí. Estes são os instrutores e instrutoras do VVY. Sabem o que falam, porque entendem do que falam. Isso aí. Tamires, vem para o curso, Tamires. Vamos fazer o curso, Tamires. E entender que nós estamos sempre num processo de aprimoramento, tá? E nunca confie em ninguém que fale, eu sou yogi. Se falar isso, você pergunta, onde está a sua consciência nesse momento? Ele vai te falar. Ele pode até falar para você, está no seu bolso. Está na sua carteira. Se for um falso yogi sincero, ele vai falar isso. Se for um falso yogi sincero, ele vai te falar isso. Então, se você não assistiu às últimas aulas, as aulas que ocorreram estão todas aqui no meu perfil do Instagram, estão no meu IGTV, assista, tá? Porque tem todo um processo, existe toda uma ideia, uma por trás da outra para chegar nessa conclusão de hoje, tá? E ali é um esboço do que é a mentalidade dos yogis, é apenas um esboço.
tá? Não é a estrutura final, é apenas um esboço. Existem detalhes em cada uma dessas aulas, existem níveis de aprofundamento em cada um desses conceitos. Eu falei aqui de uma estrutura, a estrutura que sustenta a sintaxe mental dos yogis. Era assim que os yogis pensavam, era assim que os yogis se comportavam, era assim que os yogis viviam. Tá? Eles não viviam ao léu, né, fumando ganja, como a gente vê, às vezes vai para a Índia, você vê ali os yogis shivaístas fumando, né, fumando o cash deles lá, a ganja deles. E aí vem aqui pro Brasil, vai, eu legalize, né? Legalize. Jai, faço yoga Jai Master, nada disso. Nada disso. Certo? Eu tenho uma novidade para vocês, que estão até agora comigo aqui. Na semana que vem, nós vamos liberar 5 vídeos no YouTube. 5 vídeos no YouTube. Serão 5 vídeos didáticos. Eu vou estar ensinando vocês a praticarem yoga. Bem básico. Eu sei que aqui a maioria já é instrutor formado pelo VVY, mas vocês vão compartilhar esses vídeos com seus alunos, com seus amigos, com seus inimigos, tudo. Compartilhe com todos. Por quê? Serão 5 vídeos bem básicos que eu estarei ensinando como praticar yoga. Tá bom? Depois, na outra semana, nós teremos 5 lives. 5? Não, são 3 lives. 3 lives. Nessas 3 lives, que irão ocorrer nos dias 22, a partir do dia 22. A partir do dia 22. Então, na segunda-feira, no dia 22, nós começaremos com uma série de lives no YouTube, onde eu irei ensinar você, que aí sim, para os instrutores principalmente, como montar uma aula de yoga. Então, na próxima semana, nós teremos no YouTube vídeos, são vídeos gravados, sobre como praticar yoga. Bem didático. E na outra semana, a partir do dia 22, eu estarei com 3 lives ensinando vocês a montarem aulas de yoga. Ok? Mas eu trarei mais notícias sobre isso, tá bom? Então eu quero agradecer a presença de todos vocês, a atenção de todos vocês. Aqui tem um depoimento da Suzy. O yoga transformou a minha vida e me trouxe o início do entendimento transcendental do yoga. Olha aí, tá vendo? Isso é bonito, isso é legal, isso é bacana e isso é a verdade em relação ao yoga. O yoga transforma a nossa vida, principalmente na questão de acordar para a realidade transcendental que existe em nós. Bacana, Suzy. Luciane também chegou agora, só um recado, Luciane sabe, eu tenho que te enviar e devo te enviar hoje ou amanhã, tá bem? Você já sabe o que é. Legal, Flávia, muito obrigado também pela presença, agradeço todos e todas. Quando eu falo todos, eu não quero aqui definir gênero. Quando eu falo todos, eu falo para todos e todas, tá bom? Para não ficar aquela coisa chata, todos e todas, tá? Então, muito obrigado a todos vocês que ficaram aqui comigo até agora, deram a atenção de vocês. Eu espero que a atenção de vocês tenha sido paga com o que eu consegui entregar. Eu espero que eu tenha conseguido entregar o melhor para vocês e que uma gotinha do que foi dito aqui possa fazer o sentido e ajudar, melhorar, aprimorar ainda mais a qualidade de vida de vocês, tá bom? Então, muito obrigado, um ótimo final de semana e fique atento porque sábado e domingo eu vou fazer uma live aqui exclusiva aqui no meu perfil ainda. Vou fazer. Vou pegar, nem sei horário, vou pegar, abrir a câmera e chamar. Então fique me acompanhando, me acompanhe. Coloque aí para ativar uma sinalização. Quando aparecer, vai aparecer para você, o Jai está ao vivo. Aí você vem me assistir, porque eu vou fazer algumas intervenções aí, sábado e domingo, do nada. Sem momento, sem horário marcado. Para te pegar na prática. Ok? Então, até breve. Namaskar. Bom final de semana.